No vídeo de hoje eu vou recomendar para vocês alguns modelos de celular variando entre 600 até 4 mil reais. Dentro dessa faixa de preço tem alguns modelos que podem ser interessantes. Todo finalzinho de mês, começo de mês, eu quero trazer uma seção aí de diversos produtos de indicação ou pelo preço ou pela qualidade ou pelos dois, para que você que acompanha aqui o canal possa aproveitar, compartilhar com os amigos e familiares caso alguém esteja precisando de algum item que vai aparecer por aqui. Começando por esse Motorola Moto G05 de 128 GB de armazenamento, porém ele só tem 4 GB de RAM. Esse 4 mais 8 GB é mais uma propaganda que as fabricantes fazem, porque eles conseguem aí transformar parte do armazenamento em processamento de memória RAM, porque o papel principal da memória RAM é ela fazer o gerenciamento dos processos que estão acontecendo dentro do celular, e com isso é possível sim, isso acontece até em computador, você fazer essa adição dessa memória extra, porém ela não tem aí metade do desempenho que de fato um chip dedicado de memória RAM vai ter para poder fazer todos os processos. Então você pode desconsiderar praticamente isso daqui, porque esses 8 GB extra praticamente não serve para muita coisa. E os pontos positivos do Moto G05 com certeza é o armazenamento, né, 128 GB, a bateria dele ser de 5.200 mAh. Dentro dessa categoria ele tem um dos maiores brilhos, né, taxa de nits que a gente pode encontrar dentro dessa categoria de celulares que custam entre 600 e 800, que pode chegar até 1000 nits, mas você vai precisar ativar uma opção de brilho máximo que vai ter dentro das configurações do aparelho, porém isso já é bem interessante. A tela é HD Plus, então você vai ter a resolução HD ali, que para celular funciona muito bem, e a pontuação dele no AnTuTu é de 250 mil pontos, que para quem conhece esse benchmark do AnTuTu, que é um benchmark voltado para processadores de celulares, o ideal é que um celular tenha a partir de 400 mil pontos para ele ser considerado um celular que vai ter um processamento mediano. Então nesse caso realmente o Moto G05 ele vai ser para um uso extremamente básico, para quem não baixa tantos aplicativos assim, para usar um WhatsApp, um YouTube de vez em quando. Ele vai servir para ligações, obviamente. Um outro ponto negativo dele é o fato dele vir com um carregador de apenas 10 watts. Para uma bateria de 5.200 mAh vai demorar muito para ter carga total, aí mais de 2 horas dependendo do caso. Ele suporta carregadores de até 18 watts, então é um ponto interessante a ressaltar, mas o processador dele, que é um MediaTek Helio G81, ele não é tão potente assim, é um processador de 2020 e esse celular foi lançado em 2023, mas por R$618, para quem está precisando e está com uma grana um pouco apertada, pode ser interessante. E um modelo para ficar de olho dentro da faixa do Motorola Moto G05 é o Samsung Galaxy A05s. E por que não o A06? Porque dentro do preço de mercado que esses celulares têm, o A05s se torna mais interessante porque você consegue pagar um preço acessível. Um ponto a ressaltar é que você vai pagar um pouco mais de R$100 a mais em relação ao Motorola, mas já vai ser um celular com 6 GB de RAM. Tem a opção de 4, mas no caso esse valor aqui você já compraria o de 6 GB mesmo. O que chama atenção nesse aparelho é com certeza o processador, que no caso é um Qualcomm Snapdragon 680. Ele vai ter praticamente a mesma pontuação do Moto G05 lá no AnTuTu, porém pelo fato de ser um Snapdragon, a Qualcomm ela ganhou muito mercado justamente por ela sempre trazer processadores que entregam o máximo de desempenho dentro da proposta que ela tem ali, né, de acordo com o modelo do processador. E curiosamente, mesmo esse celular, o Galaxy A05s, ele estando dentro ali da mesma faixa de preço, entre aspas, do Moto G05, ele já se mostra ter um desempenho bem melhor, até porque ele já vem com 2 GB de RAM de verdade, né, dessa vez a RAM de verdade a mais do que o Moto G. E isso vai ajudar em jogos, no multitarefas. Ele consequentemente vai travar menos do que o Moto G05 quando você estiver acessando múltiplos aplicativos. Um dos pontos negativos do Snapdragon é que ele é um processador que esquenta bastante.
O meu Xiaomi, ele tem o Snapdragon e de vez em quando ele dá uma esquentadinha mesmo, porque é um problema crônico aí dos processadores da Qualcomm. Eles entregam muito desempenho, mas tem essa questão que eles podem acabar esquentando aí dependendo do caso, o que não é o caso desse aparelho. Eu não vejo tanta reclamação disso nas pesquisas que eu fiz para trazer esse vídeo para vocês. Especificações gerais, ele vai ser um celular de 128 GB com 6 GB de RAM, né, no caso esse modelo. Ele vai ter uma bateria de 5.000 mAh, porém, de acordo com o anúncio, ele vem com um carregador de apenas 7 watts de potência, o que é algo bem chato para um celular que tem 5.000 mAh, que já é uma quantidade de carga muito elevada. Eu recomendaria que, caso você por algum motivo vá comprar esse celular para você ou para alguém, para alguma finalidade em específico, se você sempre estiver precisando utilizar o aparelho, no futuro seria interessante você adquirir até mesmo um power bank para você não precisar, no caso dele zerar a bateria, você precisar usar o carregador que veio junto com ele, apesar de que esse celular ele suporta supercharging de até 25 watts. Eu vou deixar o link de 2 anúncios desse aparelho aqui na descrição, caso em um dos links o anúncio tenha sido fechado ou o preço mudar. E para fechar essa parte de recomendação dos celulares até R$1.000, né, até 800, 900 reais na verdade, eu vou deixar esse Xiaomi Poco C75 NFC. Ele é um celular que, apesar de ter um custo-benefício interessante, ele já vai vir com a possibilidade do NFC. O processador dele é um MediaTek Helio G81 Ultra, então ele vai ter um desempenho um pouco mais interessante dentro dessa categoria de celulares. Apesar dele ser um celular da Xiaomi, hoje em dia quando você compra um celular da Xiaomi um pouco mais recente, a Xiaomi geralmente já manda capinha, película, essas coisas. Não vai ser o caso desse modelo do Poco C75. Caso você sinta a necessidade de comprar uma capinha, caso você vá adquirir esse aparelho, ou você ou alguém que você conheça, é interessante já adquirir a capinha, a película protetora, porque a Xiaomi não vai enviar. Mas como a Xiaomi sempre acaba sendo aí a líder do custo-benefício, principalmente se tratando de celulares, vai ser um celular que vai custar menos de R$800, que já vai vir com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, é muito interessante. É claro que por ser um celular dessa categoria, o processador ele não vai conseguir acompanhar caso você enche o celular de aplicativos, use muita coisa de uma vez só, então vai ter que gerenciar isso. Para os games ele vai até funcionar bem, apesar de que você não vai poder esperar muito dele, principalmente na parte dos gráficos, você vai ter que reduzir bastante, ou na verdade o próprio jogo já vai fazer isso. Mas pelos testes que eu vi ali, rodando um COD, ele tá indo bem, então apesar de tudo, por ser um celular de R$800 e ter essa gama aí de possibilidades, principalmente pela memória RAM e pelo armazenamento interno que já vai vir, com certeza interessante. E a galera tá comprando bastante, mais de 5.000 compras foram feitas nos últimos dias, então realmente é um celular que o custo-benefício atrai bastante. Rapidamente eu vou deixar o Redmi Note 14 de recomendação para vocês. Ele possui processador MediaTek Helio G99, que já possui uma pontuação mais interessante no AnTuTu, que chega perto dos seus 400.000 pontos, que já começa a ficar interessante no quesito de performance. E por ser um MediaTek, ele vai esquentar potencialmente menos do que se fosse um da Qualcomm, um Snapdragon, que tende a esquentar mais mesmo, não tem jeito. Você adquirindo o Redmi Note 14 dentro desses preços que estão aparecendo aqui no vídeo para vocês, você vai ter o dobro de armazenamento, né? O Note 13 só tem 128 GB e você vai ganhar 2 GB de RAM a mais aí, que pode auxiliar bastante, juntamente com o processador, que já é um pouco melhor em relação ao desempenho do que o Snapdragon 685 do Redmi Note 13. E chegando no primeiro celular com 5G aqui da nossa lista, o Galaxy A25 5G Dual SIM. Esse celular ele passa a ser interessante pelo fato de ele já possuir o 5G dentro da sua configuração. O preço dele está extremamente atrativo, talvez valha a pena. É claro que nem todo o Brasil ainda está com a cobertura do 5G, então em muitos lugares tanto faz você ter um celular 4G ou 5G, porque muitas vezes só tem a cobertura 4G ou às vezes nem isso. Então esse celular, pela promoção do preço que ele está agora, R$ 1.223 pagando à vista, ou um pouco menos de R$ 1.300 se você parcela em até 12 vezes, então
nesse caso pode ser bem interessante. O processador dele é um Samsung Exynos 1280, que ele já vai ter uma pontuação bem mais alta do que os outros celulares que eu mostrei para vocês até agora, chegando aí a quase 500 mil pontos no benchmark do AnTuTu, e isso abre um leque de possibilidades. Ele vai ser melhor para multitarefas, para você usar ali vários aplicativos ao mesmo tempo. Na hora de jogar também ele vai ser bem interessante. E a questão com esse digníssimo aparelho aqui é que ele vai vir com o cabo de carregamento USB-C para USB-C, porém ele não vai vir com a tomadinha ali de carregamento, né, que seria o carregador em si. E no caso dele ele suporta um carregador Supercharger de até 25 watts. Então caso você for adquirir esse aparelho, se atente a isso, tenha um carregador já em casa, ou caso você esteja pensando em adquirir um, de até 25 watts para poder carregar ele. Ele é um celular bem interessante dentro dessa faixa de preço, e você vai ter todos os serviços que a Samsung oferece para os smartphones através desse celular, exceto o Galaxy AI, que você vai encontrar em celulares mais topo de linha da Samsung. Mas tirando isso, a Samsung tem diversos recursos interessantes que você vai encontrar adquirindo o Galaxy A25. E agora, deixando a brincadeira um pouco mais interessante, Xiaomi Poco X7 5G também, com a tecnologia do NFC, né, de você colocar o seu cartão virtual ali para poder passar na maquininha, que é muito mais seguro do que você colocar o chip, né, nas maquininhas, porque quando você paga por NFC, ele gera um código aleatório ali, então fica mais difícil de acontecer esse tipo de coisa. E apesar dele ter um custo um pouco mais elevado, de acordo com os aparelhos que eu mostrei para vocês até aqui, ele possui um processador MediaTek Dimensity 7300 Ultra, que vai ser um octa-core, né, 8 núcleos, vai cuspir desempenho e você vai conseguir fazer praticamente tudo que você precisa. O celular em si acompanha 8 GB de RAM, né, nessa versão, 256 GB de armazenamento, poderia ser um pouco mais na minha opinião se tratando de Xiaomi, mas pelo conjunto da obra, principalmente pelo processador, vai garantir um longo uso. A Xiaomi utiliza o seu sistema HyperOS em cima do Android, né, o Android 14, Android 15, que gera algumas polêmicas, porque quando você vai no aplicativo da Xiaomi, quase qualquer aplicativo que você baixa para mudar um pouco a aparência do celular, começa a aparecer anúncio em todo canto do aparelho, é bem chato. Eu já tive essa experiência negativa, parece até que você instalou um vírus no celular. Então muita gente acaba torcendo o nariz para a Xiaomi por conta disso. Ele tem uma bateria de 5.110 mAh que suporta um carregamento Supercharger de até 45 watts, e diferente do celular da Samsung, o A25 que eu mostrei para vocês, o carregador e o cabo já acompanha na caixa da Xiaomi. Com certeza o Xiaomi Poco X7 é uma ótima recomendação, principalmente se você tiver esse valor aí, tiver pensando em gastar até R$1.500, R$1.700, pode ser um celular interessante. Mas se você estiver disposto a pagar um pouquinho a mais, o Xiaomi Poco X7 Pro 5G, é claro, ele possui uma atualização do MediaTek, que agora vem com o MediaTek 8400 Ultra, que ultrapassa os 1 milhão de pontos no benchmark do AnTuTu. Isso é muita coisa, então quanto a desempenho você não vai precisar se preocupar em relação a esse aparelho. Essa versão em específico vem com 8 GB de RAM, é aquele papo que eu falei para vocês, a gente não considera tanto memória RAM no celular, mas é claro que ela ajuda como um todo. Essa versão vem com 256 GB, ele possui uma bateria de incríveis 6.000 mAh, e já acompanha na caixa um carregador de 90 watts, que é um absurdo. Você vai carregar esses 6.000 mAh com muita rapidez, aí, com menos de uma hora, já com carga total. Então é um celular impressionante para quem é entusiasta, para quem quer aí jogar, fazer várias coisas através do celular. Com certeza é uma excelente opção dentro dessa faixa de preço, é claro. E lembrando que caso você goste de uma das opções, os links vão estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora chegamos nele, no Samsung Galaxy S24 FE, que seria ali o SE, né, da Apple. Então o FE é o modelo do S24, e apesar de ser o modelo FE, ele conta com todos os recursos que um Galaxy S geralmente tem em questão de performance e desempenho. O processador dele é um Samsung Exynos 2400E, que possui incríveis 1.700.000 pontos. A autonomia de bateria dele é de 4.700 mAh, um pouco menor em relação aos concorrentes, principalmente da Xiaomi, mas como se trata de um celular da Samsung, você vai ter a câmera, que é muito boa para quem precisa ou para quem gosta.
você vai ter N recursos, já vai vir com o Galaxy AI, que é a IA da Samsung, que possui muitos recursos interessantes. Ele vai acompanhar o carregador na caixa, diferente do A25, né, que só vem com cabo, porém esse carregador é somente de 25 watts, tá? O Galaxy S24 FE não suporta um carregador acima de 25 watts. O brilho da tela é interessante, chegando a 1900 nits, e direto da loja oficial da Samsung aqui no Mercado Livre, é um dos melhores preços que a gente pode encontrar esse aparelho hoje, por R$ 2.588 ou por R$ 2.876 em 12 vezes de R$ 239, por ser um celular de última geração, topo de linha, lançou há pouquíssimo tempo atrás. Caso você não goste tanto da Apple, não queira utilizar um iPhone, você já está acostumado às vezes com os recursos da Samsung, já vem aí de outros modelos do Galaxy S, essa opção com certeza pode casar bem aí para você, principalmente porque a construção do aparelho é muito boa, tudo é feito em alumínio e vidro. A parte traseira do Galaxy FE possui a proteção Gorilla Glass, assim como a tela principal, né? Então são recursos muito interessantes. Com certeza vale a pena dentro dessa faixa, principalmente por ser um celular da Samsung e possui todo o embarcado aí que a Samsung oferece nos seus serviços. E por último, eu quis deixar essa recomendação desse iPhone 14 de 128 GB nas versões vermelha, amarela e roxa. Esse roxo bem clarinho, né? Daria para confundir com branco tranquilamente, dependendo de onde você olha. Ele vai estar por cerca de R$ 4.000 ou R$ 3.999 em até 12 vezes sem juros, né? Esse valor seria sem juros e você compra direto da loja da Apple aqui na Amazon. E a galera tá gostando dessa promoção porque quando a Amazon mostra que houveram compras recentes, significa que foi há menos de um mês, há cerca de poucos dias ou até mesmo dentro da última semana. Então realmente pode ser uma promoção interessante. A gente sabe que os celulares da Apple geralmente costumam custar caro mesmo, mas para quem gosta pode ser uma promoção interessante. E esse foi o vídeo de recomendação de celulares aqui do All Setups. Fica ligado que nos próximos dias eu vou trazer a opção de notebooks, PCs, acessórios aí que estejam com um preço bacana e que podem ser interessantes. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like e essa inscrição. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.